Nesta segunda aula prática, vocês vão começar a criar mesmo programas mais estruturados, com funções, portanto a lidar com os módulos que são aqueles ficheiros .py que criam no disco. E outra novidade é que vocês vão usar um módulo para testes que eu forneço. A razão para isso, para começarem já a usar, não é porque estes exercícios sejam complicados, mas porque isso será o esquema que nós depois vamos seguir nos trabalhos práticos. Vocês vão ter um módulo para testes para facilitar quando estão a implementar e garantir que vocês estão a cumprir os requisitos do trabalho, têm as funções com o nome certo, o módulo com o nome certo e assim, e também para vos ajudar a ver se têm alguns erros logo de início. O módulo de testes não está escrito da maneira como vocês vão escrever os vossos testes. Para os vossos testes, vocês podem fazer uns prints e assim do resultado de cada função, como eu mostrei na aula teórica. O módulo de testes usa partes do Python que são mais avançadas do que nós vamos dar aqui, e há duas razões para isso. Por um lado é porque é mais conveniente para mim, porque posso fazer o módulo de testes de maneira a não ter de mudar muita coisa quando tenho de fazer outros testes. Por outro lado também, para desencorajar que vocês vão simplesmente copiar os testes de um lado e adaptar sem perceberem bem o que é que está a acontecer. Portanto, se vocês quiserem copiar o módulo de testes que eu forneço, ótimo, porque aí têm de aprender muito mais Python do que nós precisamos aqui e a disciplina fica muito fácil para vocês. Caso contrário, ignorem o que está lá, usem simplesmente e façam os vossos testes por vocês, porque essa parte também é importante. Dito isto, vou só explicar como é que vocês usam e posso dar uma ideia geral de como é que funciona o módulo de testes. Neste caso, vocês descarregam dois ficheiros, um chama-se tutorial2 e o outro T2 testes. Têm de ter os dois ficheiros na vossa pasta de trabalho. Têm de estar os dois na pasta, não podem estar num zip ou uma coisa assim, têm de os extrair mesmo se tiverem alguma coisa em zip. Tendo os dois na mesma pasta, o módulo de testes o que faz tem aqui uma função para testar tudo que recebe o nome do módulo que vai testar, portanto o nome do ficheiro .py onde vocês fazem o vosso código. Se vocês fizerem o vosso código num ficheiro diferente, o módulo de testes não vai encontrar e vai dar erro. Mas isto também é uma parte importante, porque quando vocês entregarem os trabalhos, tem de ter o nome do ficheiro, tem de ser aquele, o nome das funções também tem de ser as mesmas, que é para nós podermos correr os nossos testes, senão depois seria muito difícil fazer isso. O que isto vai fazer é, essencialmente, tem aqui a especificação dos testes todos que vão ser executados nas várias funções, e depois há aqui umas funções que vão carregar o módulo, verificar se conseguem correr ou não e dar diferentes mensagens conforme o que é que acontece. Por exemplo, se o módulo não existir, ele vai dizer que não encontra o módulo. Se não encontra a função, diz que a função não existe. Se a função não corre, tem algum erro de execução, ele vai dizer que houve ali um exception e a função bloqueou. Portanto, vocês têm o diagnóstico do que é que se passa. Eu posso até ilustrar isto. Se vocês puserem os dois ficheiros numa pasta, o ficheiro onde vocês vão fazer os exercícios para esta aula já tem uma função declarada, ainda não faz nada, e aqui o espaço para onde vão pôr as outras, que são aquelas primeiras três que os testes testam. E se vocês executarem o vosso ficheiro de testes, devem ver algo assim. Aqui veem que estas duas funções, que convertem de Celsius para Fahrenheit e de Fahrenheit para Celsius, não foram encontradas. Não existem ainda no módulo, no ficheiro dos exercícios. Portanto, são as que vocês vão ter de fazer aqui, mas elas ainda não existem. Só está lá o comentário a dizer onde é que eles vão pôr. A função FibDirect existe, mas só tem a documentação. Portanto, quando é executada, simplesmente devolve um none, que é o que aparece aqui. É isto que ela está a devolver sempre. Portanto, o ficheiro, o script test, está a dizer que os resultados são incorretos. Se vocês alterarem o vosso código e executarem novamente os testes, vocês podem ver o que é que acontece. Por exemplo, vamos supor que nós dizemos para devolver o valor 1. Isto ainda não é a função corretamente implementada, mas se eu executar agora os testes, ele, quando importar o outro módulo, vai executar o que está lá. Portanto, ao carregar F5 aqui no script de testes, ele vai ler novamente todas aquelas funções, interpretar o módulo que eu editei, e agora vai correr os testes. E onde ver se dá errado para o número de Fibonacci de índice 0, 3 e 8, mas 1 e 2, como são 1, esses estão certos.
Portanto, a função está mal, não é esta que devemos implementar, mas pelo menos já acerta 2 dos testes. Okay? Esta será a mecânica que vocês terão de seguir, não só nesta aula, mas depois também para os trabalhos práticos, em que vão ter um script de testes que vos ajuda a ver se pelo menos cumprem os requisitos do trabalho e se aquilo está a correr bem. Por isso, o mais importante no script de testes não é tanto perceber como ele funciona, porque tem partes que não vêm na matéria, mas saberem como é que o vão usar. Se quiserem perceber como funciona, então, se tiverem dúvidas, mandem-me um e-mail ou procurem no Google ou assim. Mas há muito que está lá que vocês não precisam, em rigor, de saber para esta disciplina. Então, agora, com isto, vocês vão podem resolver os primeiros problemas aqui. No PDF com os apontamentos tem aqui esta explicação de como usar o script testes. Depois tem aqui aquelas fórmulas que vocês também já implementaram da outra vez, só que agora vão implementar na função. Depois tem também aqui a implementação de uma função para converter Celsius em Fahrenheit e a outra Fahrenheit para Celsius. Para isto vocês precisam também de saber implementar a função. Portanto, vamos começar por aí, para dar um exemplo de uma destas. Como é que nós dizemos ao Python para criar uma função? Vamos fazer esta para converter Celsius em Fahrenheit. Nós damos esta palavra-chave, def, para definir a função, dizemos qual é o nome que nós queremos dar a este objeto e depois quais são os parâmetros. Neste caso, se vocês viram o enunciado, pede para criar uma função com este nome, exatamente, cel2far, e depois receber como parâmetro os graus em Celsius. Nós podemos inventar o nome do parâmetro que quisermos, mas tem de ser isso, os graus em Celsius. E agora temos ali a fórmula, que será Fahrenheit é 1.8 vezes Celsius mais 32. Portanto, podemos começar por pôr a documentação da função. Não vou agora escrever tudo, mas vocês podem pôr aqui um pequeno texto que descreve como a função funciona. Se couber tudo numa linha, podem usar aspas, assim. Se precisarem de usar várias linhas, então comecem com 3, acabem em 3, normalmente põe-se desta maneira, e assim podem usar o número de linhas que quiserem e escreverem o texto como quiserem. Então agora podemos simplesmente fazer return 1.8 vezes o cell mais 32. Não me enganei na fórmula, acho que é isto. O que é que isto faz? Return diz ao interpretador para sair da função e devolver a quem chamou a função o valor da expressão que vem a seguir. Como esta expressão tem de ser avaliada primeiro, o interpretador vai calcular quanto é que isto dá e depois esse resultado é devolvido. E agora podemos ir ali ao script de testes e correr, ou no F5, ou carregando ali no play, no run, vai dar a mesma coisa. E agora podem ver que já aparecem aqui os testes da conversão de Celsius em Fahrenheit. Foram testados com 0 graus, 10, 20, menos 20, 0.1 e depois vêm os resultados se está de acordo com o que era esperado ou não. Portanto, se houver erro, ele vai dizer que o resultado é incorreto. Se estiver bem, dá-vos OK. Portanto, estes são os testes que vocês podem correr usando o script que nós fornecemos. Além disso, convém que vocês próprios vão fazendo os testes às vossas funções. Isto porque há de haver casos em que os testes que nós fornecemos não vão cobrir todas as funções. Por exemplo, suponham que nós vos mandamos fazer um trabalho com uma função um pouco mais complexa, nós vamos testar essa, mas vocês querem decompô-la em funções mais simples. Nós não sabemos que outras funções é que vão fazer, portanto não temos testes para essas, mas convém que vocês as testem antes de juntar tudo. Por isso, é importante também que vocês saibam fazer os testes ao vosso código. Uma forma simples de fazer isso é, no final do vosso módulo, vocês criarem uma função teste em que põem os testes todos. A razão pela qual convém que esta função venha no final do módulo é porque cada um destes objetos, FibDirect, Cel2far e assim por diante, é criado quando o interpretador executa aquelas linhas def. Se vocês tiverem o módulo da função, ou o código todo para executar os testes, quando chamam a vossa função no início do módulo, ou podem ter um erro porque a função ainda não foi criada, ou podem estar a usar a função na versão anterior que já tinha sido criada da outra vez que correram o vosso código todo. Portanto, para evitar estes problemas,
pelo menos não chamem a vossa função a meio do vosso módulo. Chamem só a vossa função no fim, e o melhor, se calhar, é pôr tudo no fim, é mais difícil de se enganarem. Então vamos fazer aqui, no nosso teste, vamos fazer o print da conversão de Celsius para Fahrenheit de 0 graus Celsius, por exemplo. Se nós fizermos isto, quando executamos com o F5 ou com o Run, não aconteceu aqui nada, mas esta função teste já existe. Portanto, se eu fizer aqui teste, ele vai fazer o print do resultado da chamada àquela função. A vantagem disto é que quando eu corro, crio a função, mas só executo os testes quando eu chamo. Isto, de qualquer forma, é o padrão geral em todos de comportamento do vosso código. As instruções def qualquer coisa simplesmente mandam criar um objeto com aquele nome e associar o código que vem no corpo a esse objeto. Portanto, passa a ser um objeto executável, uma função, cujo código é executado quando nós chamamos o objeto. E chamamos desta maneira o nome do objeto e parênteses com os argumentos que for necessário. Sim, porque é que é print e não return? Vamos supor que eu quero fazer 2 testes à função assim. Por exemplo, para 10 graus Celsius. Se eu, em vez do primeiro print, tivesse um return, isto também funcionava assim. Dava-me ali o 32. Mas o return manda sair da função e devolver aquele ficheiro, aquele valor, desculpa. Portanto, tudo o que viesse a seguir ao return, por exemplo, se eu fizesse assim, se eu chamar assim a função, eu vou ter o valor devolvido no 32. Nota agora que há aqui uma pequena diferença. O print simplesmente escreve na consola, não devolve o valor. O return devolve mesmo o valor, portanto isto é o resultado daquela expressão. Mas há outra diferença importante também. O return quer dizer volta para quem chamou a função. Então tudo o que vem a seguir dentro da função não é executado. De qualquer forma, em geral, nós usamos o return quando a função tem de fazer uma coisa qualquer e produzir um valor que nós vamos usar mais tarde. Esse é o exemplo da função que converte Celsius em Fahrenheit. Tipicamente nós queremos fazer alguma coisa com esse valor, queremos usar noutra expressão ou assim. Então esta função não vai imprimir nada, vai ficar calada e devolver o valor e não nos vai estragar nada no resto do programa. Nós depois decidimos se queremos imprimir esse valor ou se queremos fazer outra coisa qualquer. A função de testes é um caso especial que nós não queremos os valores que ela devolve dos testes. Nós queremos é ver se aquilo está a dar certo. Portanto, o único propósito da função de teste é mesmo escrever as coisas no ecrã, não é devolver valores. Okay? Portanto, essa será conceptualmente a maior diferença entre o return e o print. O print é um efeito secundário, que vai enchendo coisas para a consola, não serve se nós quisermos usar o valor. O return devolve mesmo o valor a quem chamou, mas não é necessário que mostre alguma coisa. Mostra se estivermos a correr na consola, mas se estivermos como parte do programa, vai ser silencioso. Além disso, aqui no print, nós podemos fazer isto de uma maneira um pouco melhor, porque se só nos aparece aquele resultado ali, só nos aparece um 32 e um 50, isto é pouco informativo. Então o que nós podemos fazer é criar aqui, pôr aqui uma string primeiro, por exemplo, este devia dar 32 e agora vemos o que é que está a dar. Se nós fizermos os testes assim deste género, é muito mais fácil ver se isto está a correr bem ou não. Pomos qual é o teste que estamos a fazer, qual é o resultado que devia dar e depois vemos qual é o resultado. A diferença aqui é que, como este está em duplicas, isto não é interpretado. O interpretador vai usar este texto exatamente como está escrito. Esta parte aqui não está em duplicas, então ele vai ver o que é este nome, vai executar a função porque este nome corresponde a um objeto executável e depois vai devolver o valor que a função devolve. Portanto, esta expressão é avaliada para 32.0, mas esta expressão aqui, que é só uma string, é copiada exatamente como está da consola. Portanto, desta maneira vocês podem pôr os vossos testes de forma a conseguir ver facilmente
se as coisas estão a correr bem ou não. Okay? Então, já vimos a primeira parte mais simples, que será criarem estas pequenas funções. Este será o mecanismo que vocês vão usar. Vocês podem fazer o teste aqui, ou se vocês quiserem correr os testes mais vezes, pode ser útil acrescentar aqui ao fundo, no fim do vosso módulo. A diferença entre este teste e o que está ali é a indentação. A indentação diz ao interpretador que esta instrução, teste, está fora daquela função. Portanto, quando ele está a executar isto, ele sabe que vai criar um objeto com este nome, teste, que é uma função. Essa função vai ter esta receita associada, este print, mas isto não é ainda para executar, só está a criar a função. A função será executada quando alguém escrever teste e pôr os parênteses. Mas quando encontra esta instrução aqui, esta não pertence ao código da função. Esta faz parte do resto do script. E então ele vai executá-la imediatamente e isto manda executar o que está no teste. Portanto, quando fazem F5 ou Run ali, veem logo o resultado dos vossos testes. Isto pode ser útil se vocês quiserem correr os testes todos simplesmente carregando num botão em vez de terem de estar sempre a escrever a função. Pode ter um pequeno defeito que é depois, quando vocês correm o script testes, o módulo de testes, o que vai acontecer é que vai aparecer primeiro os vossos testes e depois os testes deste módulo. A razão para isto é que o script de testes vai ter de carregar o vosso módulo, e carregar o vosso módulo quer dizer passá-lo pelo interpretador para criar todas as funções e assim por diante. Então o interpretador vai executar todo o vosso módulo. Como o vosso módulo tem também lá a instrução para correr os testes, quando ele fizer isso, vai correr os testes do vosso módulo. Isto pode ser bom se vocês quiserem ver todos os testes de uma vez, ou pode ser chato se vocês quiserem separar os dois, mas aí também a solução é simples. Este é um truque bastante útil que vocês podem usar. Vocês podem facilmente desligar uma parte do código pondo um comentário. Se fizerem isto, então agora, quando vocês correrem os testes, ou quando correrem o vosso módulo, já não é executada aquela linha. O comentário é posto com o sinal de cardinal. Tudo o que vem a seguir ao sinal de cardinal o interpretador ignora, e é por isso que vem depois assim em cinzento. E isto é tão usado que vocês até têm aqui no Edit, tem este Ctrl 1 para fazer Comment Uncomment. Portanto, vocês até podem, se quiserem desativar uma parte do vosso código, selecionam e com o Ctrl 1 podem pôr lá em comentário ou tirar o comentário. Portanto, se vocês estiverem a fazer experiências e quiserem desligar partes do código ou assim, é fácil de fazer isto. É Ctrl 1, ou então lá no Edit, Comment and Comment, ou então se for só uma linha, podem ir mesmo pondo o cardinal. Portanto, podem fazer como quiserem. Mas isto é só para dizer que é um truque, digamos assim, que é muito usado e até já vem no editor por causa disso. Então agora vamos ver outra parte mais interessante desta aula, que é a resolução dos problemas. A ideia aqui é vocês praticarem um pouco aquele procedimento de perceber o que é que têm de fazer, compreender o algoritmo, compor, abstrair dos detalhes para generalizar e depois implementar. O primeiro exercício aqui é aquilo que eu mostrei na aula teórica. É calcular o pH, fazer a decomposição naquelas funções, e este será bom para quem se sentir assim um pouco perdido ainda com a maneira como isto funciona, porque podem ir seguindo os slides e está lá tudo. Se vocês virem que isso é um bocado aborrecido, porque já conhecem a história e já sabem como fazer, então ignorem este exercício e passem à frente. Isto, de qualquer forma, será uma abordagem genérica nestas aulas práticas, porque o objetivo das aulas práticas é vocês tirarem dúvidas, não é simplesmente estarem lá a perder tempo. Portanto, vejam vocês qual é o ponto mais adequado onde vocês querem insistir para aquelas coisas que vocês conseguem fazer, mas que estão a achar um pouco difíceis. Aquilo que acharem trivial, passem à frente. Se for muito difícil, andem um bocadinho para trás, ou mesmo exercícios de aulas anteriores, para tentarem acompanhar a matéria. Depois, tem aqui vários exercícios para cálculo de áreas de um triângulo, para cálculo da idade de um zircónio usando o decaimento radioativo, tem as várias fórmulas, e eu vou mostrar como resolver parte do set. Aqui o nosso problema é que nós detectamos
as ondas sísmicas, depois de um sismo, detectamos no sismógrafo. Mas há dois tipos de ondas. Há umas ondas longitudinais, que são de compressão, que são mais rápidas, aquelas ondas primárias, e depois há ondas transversais, que são mais lentas e chegam mais tarde. E a ideia é que a diferença de tempo entre estas ondas permite-nos determinar a distância ao epicentro. Se houver aqui um sismo, vêm as ondas longitudinais, as primárias são mais rápidas, as secundárias demoram mais tempo, e se nós tivermos o detector algures aqui, na altura em que vemos as ondas secundárias, já as primárias passaram algum tempo. E quanto mais longe estivermos do epicentro, maior será a diferença de tempo entre as mais rápidas e as mais lentas. Portanto, temos aqui as fórmulas para descobrir qual é a distância ao epicentro com base na diferença de tempo que observamos no sismógrafo, e depois, com base nisso, podemos calcular a magnitude no sismo, usando a distância ao epicentro e a amplitude dos traços no sismógrafo. E isso temos aqui as duas fórmulas. Portanto, ali, como calculamos a distância será o intervalo de tempo, ΔT, multiplicado pelas duas velocidades e dividido pela diferença entre as velocidades. E depois temos esta fórmula empírica, que saiu aqui com uma gralha, em que a magnitude será o logaritmo base 10 da amplitude medida no sismógrafo, mais 1.6 vezes o logaritmo base 10 da distância, menos, aquela curvinha devia ser um menos, 0.15. Sim, é o menos. Por isso, este será o objetivo, digamos, o contexto do programa que vamos criar, e podemos ver o que é que nos pedem aqui em baixo, quais são, no fundo, os requisitos. Nós temos de calcular a magnitude e a distância do evento sísmico com base nisto. Portanto, o programa que nós temos deve permitir, de uma forma prática, calcular estas duas coisas. Uma vez que percebemos os requisitos, e o algoritmo também é simples, temos as fórmulas para calcular tudo, portanto o algoritmo não é uma coisa complicada, vamos agora decompor e generalizar o mais possível, ou o que for prático, as nossas funções. A decomposição aqui também é bastante óbvia, porque pedem-nos explicitamente a magnitude e a distância, e nós temos uma fórmula para a distância e uma fórmula para a magnitude. Portanto, parece evidente que vamos criar uma função para cada um, e assim já temos estes problemas resolvidos. Agora, como é que nós criamos a função? O que é que a função precisa? Se nós assumirmos que a velocidade das ondas primárias é 5.5 km por segundo e as secundárias 3.5, para calcularmos a distância ao epicentro, nós só precisamos do ΔT. Portanto, uma possibilidade seria fazermos uma função que recebe o ΔT, calcula aquela expressão substituindo o VP por 5.5 e o VF por 3.5 e temos a distância. O problema desta função é que só serve quando as velocidades forem aquelas. E como a velocidade depende da constituição da crosta, do tipo de rocha pelas quais as ondas estão a passar, nós ficávamos com uma função que não podia ser aplicada noutros casos. E então esta é que é aquela parte onde temos que pensar um pouco o que é prático generalizar daqui e criar uma função que possa ser útil em mais situações. Neste caso, nós podemos ter uma função que, em vez de receber só o ΔT, recebe também as velocidades. Como temos a expressão que nos permite fazer o cálculo com base nesses valores, agora essa função já serve para qualquer tipo de terreno, quaisquer velocidades que tenhamos. Portanto, esta será outra parte importante quando nós estamos a planear o programa, é o que é que podemos fazer que seja prático, que depois nos poupe de trabalho mais tarde, que é para não termos de estar a fazer uma função quando a velocidade é esta, outra quando a velocidade é outra, e assim por diante. Então, tendo isto, nós podemos fazer o plano, o esqueleto do nosso programa. Apagar aqui o lixo. Então nós vamos precisar de uma função da distância ao epicentro, e esta vai precisar da velocidade das ondas primárias, da velocidade das ondas secundárias e do ΔT. E agora podemos dizer o que é que faz. Calcula distância ao epicentro, etc. Depois vamos precisar de outra que nos dá a magnitude. E esta também vai precisar das velocidades, porque nós vamos deixar isto como parâmetros que depois podem ser ajustados conforme o caso. Vai precisar do delta para poder calcular a distância
e vai precisar também da amplitude medida no nosso sismógrafo. Esta seria uma maneira de fazer isto. Magnitude, etc. Outra hipótese era nós criarmos uma função que calculava a magnitude com base na distância, que é o que a fórmula da magnitude precisa. Mas depois precisaríamos de outra para juntar as duas, porque era preciso calcular primeiro a distância e depois dar a esta. Portanto, aqui nós podemos decidir fazer isto em duas funções ou em três. Esta seria a versão para duas funções, em que esta função da magnitude vai usar o delta e as velocidades para calcular a distância e depois vai devolver a magnitude. Outra possibilidade seria nós criarmos uma função que recebe a distância e a amplitude. Esta calcula a magnitude usando esta fórmula aqui, só precisa da magnitude e da amplitude e da distância. E depois criarmos outra que calcula, por exemplo, distância e magnitude. Vai receber a velocidade das principais, a velocidade da secundária, o delta e a amplitude, e vai devolver as duas coisas. Vai calcular a distância, vai chamar a outra e vai devolver ambas. Nós temos, basicamente, uma decisão aqui de como é que queremos estruturar o programa. Podemos fazer de uma maneira, podemos fazer de outra. O importante nesta parte é nós pensarmos se conseguimos fazer isto. Desta maneira, como é que fazemos? Esta calcula a magnitude se souber a distância e a amplitude. Conseguimos fazer isso, temos a fórmula. Também conseguimos calcular a distância com a fórmula, com aqueles valores. Esta aqui, o que é que precisa de fazer? Pode usar o delta e as velocidades para calcular a distância chamando aquela função e depois ter a distância e usar a amplitude e a distância para chamar aquela. Portanto, conseguimos fazer isto assim, conseguimos fazer também de outra maneira, com menos uma função, se nós fizermos a função da magnitude receber estes argumentos em vez da distância. Se fizermos assim, isto também funciona. Conseguimos usar estes com a outra, calcular a distância e dar o resultado. Portanto, uma ideia aqui é que não há uma solução única para estes problemas. Há várias maneiras de os resolver. O importante é que vocês tenham primeiro uma ideia clara de qual é a vossa solução. Pensem bem se vai funcionar antes de começar a escrever código. Porque se tem uma que depois não funciona, tem uma carga de trabalhos a implementar e depois tem de fazer tudo de novo. Okay? Então, como há bocado fiz a versão de duas funções, agora vou fazer a de três, que é para não ficar muito aborrecido. Então, o que é que precisamos fazer? Calcular a distância. Esta é fácil, é uma fórmula simples ali. Temos ΔT vezes o produto das velocidades a dividir pela diferença. Então podemos até fazer isto assim. Delta vezes del P vezes del S a dividir por del P menos del S. Já agora notem que estes parênteses aqui, em rigor, são desnecessários, porque isto é tudo produtos. Mas vocês podem usar estes truques para minimizar a probabilidade de se enganarem quando estão a usar fórmulas mais complexas, porque é mais fácil ver o que é que nós estamos a agrupar e que está agrupado na outra expressão que nós estamos a usar. Portanto, quando nós estamos a olhar para aquela expressão ali, nós temos ali o ΔT antes da fração e depois o VPVS, então organizamos as coisas dessa maneira e reduzimos a probabilidade de nos enganarmos nas fórmulas. Isto é importante porque os erros nas fórmulas são os mais chatos, são aqueles que o interpretador vai correr tudo como nós mandamos, não nos vai avisar que está nada errado, mas depois o resultado está errado e temos nós o trabalho de tentar descobrir porquê. Agora, o que devemos fazer depois disto é testar. Nós temos aqui a nossa função da distância ao epicentro e nós podemos fazer aqui, acrescentar aos nossos testes. O teste é este. Vamos imprimir isto e vamos pensar numa versão que tenha um resultado que nós podemos calcular facilmente. Por exemplo, se a velocidade das ondas primárias for 2 e a secundária for 1, ao fim de um segundo nós recebemos a 2 km de distância as ondas primárias. Mas só no segundo 2 é que vamos receber
as secundárias. Então, se houver um atraso de 1 segundo em relação das secundárias em relação às primárias, quer dizer, com estas velocidades, que o sismo ocorreu a 2 km. Porque demorou 1 segundo a chegar às primárias e depois 2 segundos a chegar às secundárias. Se nós usarmos assim valores simples de fazer as contas, nós conseguimos saber qual é o resultado que aquilo deve dar se estiver bem implementado. Então podemos fazer isso aqui. Temos o teste à distância do epicentro, com 2, 1, 1, e isto deve dar 2, e agora vemos quanto é que dá. Portanto, fazemos aqui o teste, como isto tem agora os prints todos, quando eu fiz F5, ou ali no run, o interpretador executou isto tudo, incluindo a declaração daquela função da distância. Portanto, agora já conseguimos ter aqui a distância ao epicentro e o resultado. E agora vamos fazendo este tipo de testes. Por exemplo, a magnitude, nós sabemos que a magnitude será o logaritmo base 10 da amplitude, 1.6 logaritmo base 10 da distância, etc. E aqui nós vamos precisar do logaritmo base 10, o logaritmo base 10 é uma função que nós temos no outro módulo, no NumPy. O melhor é pormos os importes todos em cima, porque aí sabemos logo no início do script o que é que precisamos de usar. E agora vamos dizer que queremos importar do NumPy o log 10. Assim nós trazemos o nome desta função para o nosso módulo e podemos usá-la aqui. Então podemos fazer aqui na magnitude, por exemplo, mag igual a log 10 de amplitude. Em rigor, o import só precisa de estar antes de nós usarmos a função, que é para o interpretador saber o que é. Mas, se nós escondemos os importes para o meio do nosso ficheiro, se nós depois queremos usar a função noutro sítio, não nos lembramos se o import está antes ou depois. E como também não convém criar outras coisas com o mesmo nome, que depois possam fazer confusão, é útil ter os importes sempre no início, porque aí sabemos exatamente onde estão e sabemos quais são os nomes que já foram importados do outro lado. Portanto, é boa prática ter os importes no início. Mas em rigor não é necessário, porque basta que seja feito antes de usar a função. Portanto, isto será 1.6 vezes log 10 da distância menos 0.15. E agora podemos fazer aqui o teste da magnitude. Já agora, se eu fizer o teste assim, qual vai ser o resultado? Isto, na verdade, é um bom teste. Há aqui este event standard que dá a magnitude 0, se a amplitude for 0.01 e a distância 100 km. Portanto, 100, 0.001. E isto deve dar aproximadamente 0. Se eu fizer isto, vai correr bem ou não? O que é que aconteceu? Isto deve dar aproximadamente 0, mas o resultado foi none. Não devolveu valor nenhum. Porquê é que a função magnitude, que agora não se vê, porquê é que a função magnitude não devolveu o valor? Eu até disse que era a magnitude, mag, log 10, amplitude, etc. Porquê é que não devolveu o valor? Falta o return, exato. O interpretador não percebe o que é que nós queremos fazer, só percebe o que é que nós estamos a mandar fazer. E nós não mandámos devolver valor nenhum. Portanto, o resultado da função foi none, não tem valor. Para isso, nós precisamos de pôr aqui return mag. E agora já nos dá, não dá exatamente 0, mas enfim, 0.05, qualquer coisa, está lá perto. Portanto, lembrem-se disto, por vezes vão ocorrer estes erros, onde parece que está tudo a funcionar, mas não dá o resultado que devia. É importante ter os testes, é importante estar com atenção ao que devia estar a acontecer,
e saberem, enfim, pensarem sempre que o interpretador está a levar à letra tudo o que vocês lhe dizem e não está a perceber o que é que vocês querem que ele faça. Há também aqui uma diferença. Na de cima eu fiz return e pus o valor da expressão. Isto funciona porque o return vai mandar devolver o valor daquela expressão, a expressão tem de ser avaliada primeiro, mas o interpretador avalia e depois devolve o valor. No outro eu pus o valor da expressão numa variável e depois fiz o return da variável. Para o interpretador isto é a mesma coisa, mas dependendo da complexidade da função, do que é que vocês estão a fazer, há casos em que uma é perfeitamente óbvia e há casos em que convém usar a outra. A vantagem de usar uma variável, em alguns casos, é que vocês podem dar um nome à variável. No caso do return, numa expressão qualquer, não podem usar o nome para indicar o que é que aquilo é. E no caso de uma conta mais complicada, pode ser útil criarem nomes intermédios para ser fácil depois, quando olham para o código, perceber o que é que estão a fazer em cada passo. Portanto, a decisão entre os dois, basicamente, dependerá do que é que vos parece que torna o código mais legível. Fazer tudo numa linha ou partir em vários. Mas lembrem-se sempre que para o código ser legível e para evitarem cometer muitos erros, convém que as linhas sejam relativamente simples. Portanto, se a coisa começa a complicar, vocês podem usar variáveis intermédias e dar-lhes os nomes certos. Mas para definir essa função, se fizéssemos como o professor fez na segunda, de criar uma variável com o valor, depois poderíamos usar essa variável, por exemplo, na função mágica? Vamos ver. Vamos supor que nós fazemos this igual àquele delta, não é? E depois fazemos return this. E agora podemos correr uma coisa qualquer assim deste género. Vamos supor que eu faço a distância ao epicentro, peço aqui a distância ao epicentro, 2, 1, 1, ele criou aquela variável disso, não é? Pôs lá o valor e devolveu o que está lá. Na verdade, aqueles parênteses não é necessário, não sei porque é que eu pus aqui. Mas, se eu perguntar qual é o valor da variável disso, ele vai-me dizer que não sabe o que é o valor da variável disso. Porque a variável disso é uma variável local daquela função que só existe naquele espaço de nomes e enquanto a função está a executar. Quando a função faz return, o interpretador limpa isso tudo de memória porque acabou de executar a função. Por isso, a resposta é não, nós não podemos usar a variável disso noutra função. Mas nós podemos usar o mesmo nome sem perigo de haver colisões, porque o nome só pertence à função. E nós podemos usar o valor da distância, porque a função devolve esse valor. Então é isso que nós podemos fazer aqui. Como a função devolve o valor de this, nós podemos aqui, quando queremos calcular a distância e a magnitude, dizer que a distância é a distância ao epicentro, usando isto, vel t, vel s e o delta. E a magnitude é o resultado de usar a distância e a amplitude naquela função. E agora podemos devolver as duas. Se nós vamos fazer aqui o teste, print, isto, mag, e vamos usar o que nos dizem aqui, que é a amplitude é 8 milímetros e o delay é 12 segundos. Portanto, estas ondas estão a viajar a 5.5, as primárias, 3.5 as secundárias, o atraso é de 12 segundos e a amplitude é 2. O que é que estamos a fazer aqui? Dentro desta função dist.mag, criamos duas variáveis, uma chamada dist, outra chamada mag, que não têm nada a ver com as outras, porque cada função vive no seu universo à parte. No entanto, como todos os outros têm o return, quando nós chamamos as funções e guardamos ali os valores, temos os valores. E agora, o return desta vai-nos devolver um par de valores. Na verdade, isto é uma coisa que eu só vou falar na sexta-feira, mas também não é assim muito complicado. Quando mandamos devolver um valor, ele devolve um valor. Se mandarmos devolver vários valores, ele vai devolver os vários valores, assim, neste caso é um tuplo, vamos falar isso na sexta, mas temos os valores aqui à mesma. Portanto, não há problema nenhum em usarmos as variáveis de um lado e do outro, elas não interferem, não conseguimos espreitar para as variáveis das funções.
portanto, não conseguimos ver qual é o valor da variável disto, daquela função, depois dela ter acabado de correr. Mas isso é mesmo de propósito, porque isso é importante para a função estar isolada do resto e não nos arriscarmos que por causa de escolhermos um nome errado, depois o programa já não funciona, ok? Outra coisa que pede ali também é fazer aquele teste de um evento standard em que tem uma amplitude de 0.001, uma distância de 2 km, que neste caso nós conseguimos fazer, de 100 km, desculpem, neste caso conseguimos fazer facilmente porque implementámos desta maneira. Se tivéssemos implementado da outra, teríamos se calhar de alterar, fazer uma outra função para poder fazer o cálculo ao contrário. De qualquer forma, a mensagem importante aqui é vocês lembrarem-se deste procedimento. Perceber bem o problema, perceber bem o algoritmo, pensarem como é que vão desmanchá-lo em partes úteis. Notem que não são só úteis para resolver aquele problema em particular, mas que possam depois aproveitar, seja mais flexível para dar outras respostas. Abstrair dos detalhes, por exemplo, estes valores 5.5 km por segundo, 3.5 é uma coisa que nós podemos fornecer no início, mas não estar preso ali no código. Há outros que já não são assim, por exemplo, aquele 1.6 da expressão, em princípio é uma coisa que não vai mudar, porque aquela fórmula é sempre a mesma, então esse não faz sentido estarmos a receber como parâmetros. Às vezes não é muito claro o que é que devemos deixar solto ou não, mas percebendo pelo contexto, muitas vezes conseguimos perceber essa diferença. Na prática, pensem bem em o que é que vocês podem querer mudar várias vezes, isso convém ficar como parâmetros e ser fornecido como argumentos para a função, e aquilo que em princípio não vai ser alterado, como 1.6 ou coisas assim desse género, então isso pode ficar escondido no código porque vocês não vão voltar a mexer naquilo. Portanto, esse será, na prática, será o raciocínio que devem fazer para decidir o que é que fica dentro e o que é que fica fora.